Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho e aqueles internautas que nos honram com a sua gentileza de acompanhar-nos, a todos desejamos muita paz. Inicialmente, desejamos agradecer aos queridos amigos e irmãos, amigas e irmãs deste momento glorioso de evocações, pelo brinde de cada um, de cada uma, ao aniversariante dos 94 anos de idade. Sinto-me profundamente emocionada e, fazendo uma revisão mental, vou reencontrá-los dos dias do passado, quando em cada cidade de cada país, juntos, proclamamos a vitória da vida a respeito da morte. Sócrates, Platão e todos os pré-socráticos e pós-socráticos no Ocidente preocuparam-se grandemente com o problema da vida, o seu sentido, a questão da morte e a sua realidade. Os gregos idealistas, descendentes de Sócrates, Platão e Aristóteles, estabeleceram que a morte é nada mais do que cessar o fenômeno biológico da matéria, mas o ser, que é indestrutível, deve atravessar as águas voluptuosas do rio na barca de Caronte para o outro lado da vida. Nesta bela página mitológica, o rio Estígias está ali devorando aqueles que não dispõem de uma embarcação para atingir a outra margem. E Caronte cobra por cada passageiro uma moeda que o cadáver deve conduzir entre os dentes. Cobre, prata, ouro, indicando naturalmente a sua procedência. Nada obstante, na mesma época, o próximo, três grandes pensadores ergueram-se para dizer que a vida se extingue com o fenômeno da morte. À medida em que o cérebro deixa de receber a oxigenação em face da parada cardíaca, advém a morte do indivíduo. E que, por isso mesmo, a vida é o resultado de alguns fatores: os átomos, o vácuo e o movimento. Quando um desses elementos deixa de funcionar, advém a desagregação molecular e tudo entra em decomposição. Essa teoria, adotada por Demóstenes e outros, passaria a história em oposição ao lado espiritualista de Sócrates, Platão e Aristóteles. Seria denominada a doutrina atomista daquela partícula chamada indivisível. Mas se nós remontarmos ao Oriente, muito mais antigo do que a Grécia, nós iremos encontrar no pensamento de Siddhartha Gautama, 900 anos antes de Jesus, a certeza
da indestrutibilidade do ser. Se andarmos nos grandes santuários do Egito, da Síria, do Japão, da China, da Babilônia e das tribos nômades de toda parte, encontraremos a chama de uma incerteza ou probabilidade de que a morte não extingue a vida. Os modernos paleontólogos, realizando pesquisas, têm encontrado marcas da crença dessas culturas pré-cristãs, numa busca desesperada para saber se a vida se exterminava com a morte. Mais tarde, com a chegada de Jesus Cristo à Terra e a proclamação do amor, deste amor que foi decantado ao início desta mensagem, que é necessário amar acima de todas as coisas a Deus e de nos amarmos reciprocamente, nasce o grande enigma da vida post-mortem, ou da vida até o momento da desintegração celular. E Jesus é o apologista da imortalidade. Nas obras israelitas que o precedem, todos os profetas asseveram que a vida continua e que após a continuação da vida existe vida, clamando, esperando por nós e pela manifestação da divina justiça. Tudo isso fundamenta-se em uma questão única: qual a causalidade da vida? Será a vida o resultado de um fenômeno espúrio do acaso, ou a vida é o resultado de uma causa cáusica de si mesma, conforme Allan Kardec recebeu dos espíritos a resposta quando interrogou: que é Deus? E esses espíritos disseram que Deus é a causa primeira de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Essa tese espiritualista acompanha o povo hebreu desde os primeiros profetas, desde o pai da raça, Abraão, quando sai da cidade pecaminosa e vai para as terras da promissão. Então Jesus confirma a historicidade de haver uma causa genética transcendente para a vida nas características vegetal, animal, humana. E a partir daí, angélica, transcendente, até a perfeição divina, que somente é atribuída a Deus. Jesus o demonstra através da sua paranormalidade especial, do seu inebriante amor aos que sofrem, libertando-os das enfermidades e dizendo: não voltes a comprometer-te, a pecar outra vez, porque os nossos atos são as causas geradoras de tudo quanto nos acontece. Allan Kardec, 19 séculos depois de Jesus, vem nos dizer, com as leis da física, que todo efeito provém de uma causa. Logo, qualquer efeito inteligente vem de uma causa inteligente. O ser humano não poderia aparecer do nada, do pó das estrelas em um rodamuinho. Ele foi elaborado, foi programado, foi dotado de instintos básicos, como os animais primários,
e ascendeu até o momento de ser um animal superior. A partir do Pithecanthropus erectus, quando ele se torna bípede, a inteligência desabrocha e começa dali as raças de Grimaldi e de outros, donde sairá o ser humano, o Homo intelligentes. Então nós vamos encontrar uma causa e o efeito. E desde aquilo que nasce na própria lei de causa e efeito, morre. Somente que não se nasce do nada e não se morre para consumir-se do nada. E Jesus foi o primeiro a provar, com excesso de investigação parapsicológica. Ele morre. A sua morte é decantada na história universal. Mas 3 dias depois ele volta. E as testemunhas multiplicam-se, desde aquelas que estavam no santuário, onde se deu a última ceia, portanto em segredo, a estrada de Emaús, a Galileia querida, onde realizou Pedro e realizaram seus amigos a pesca, dita miraculosa. E depois, ainda na Galileia, diante de mais de 500 testemunhas, ele reapareceu. Real, dialogou, despediu-se e mandou-nos que saíssemos pelo mundo divulgando a sua mensagem de amor. Proclamava a reencarnação, porque aquelas 500 pessoas teriam X anos de vida física e desapareceriam. Mas era necessário levar adiante a sua mensagem. E eles próprios voltariam até hoje para poder proclamar a grandiosidade, a excelência da vida. E o vem fazendo através da ciência, através do amor à humanidade e através, sobretudo, do espírito de solidariedade que gera o progresso e faculta a iluminação de cada criatura. Com o advento, no século XIX, das ciências exatas, quando uma verdadeira onda de gênios nasce para pesquisarem o infinito, o microcosmo, e trazerem as ciências que hoje exornam a nossa vida, multiplicando-se diariamente, até chegarmos à visão quântica de que a matéria nada mais é do que partículas infinitesimais que se aglutinam por uma força de coesão e que se desagregam. Em palavras simples, é a energia congelada. E a morte é o momento em que essa energia se destitui e retorna ao estado inicial, desaparecendo a forma, mas não a energia que a constituiu. Então, Allan Kardec, o eminente investigador, proclama: ninguém morre. No livro de Léon Denis, Après la mort, o notável escritor francês faz um prefácio que me permito dizer em alguns retalhos. Diante de mim passaram as civilizações, as cidades formosas da antiguidade. Eu vi-as dormindo sob os areais ardentes do deserto, ou mergulhado nas águas submarinas dos oceanos e dos mares. Cidades, povos, civilizações
que viveram seu momento e se desintegraram. Eu vi, por exemplo, no tronco das árvores, letras cavadas evocando um momento de ternura e de amor. Poetas e cantores, sábios e investigadores passaram pela minha mente através da história, decantando as glórias do mundo e foram consumidas pela morte. Mas o que é a morte? Será que a morte é um corpo sobre uma laje fria? Aqueles lábios que se agitavam, as mãos que se moviam, o corpo que respiravam, os olhos que tinham brilhos, estão apagados e inertes. O sopro de vida que ativava todas essas funções desapareceu. Para onde foi? Para o nada? Oh, não. Este sopro de vida continua vivendo. Não choreis, portanto, os vossos mortos. Eles vivem, eles retornam, eles comunicam-se conosco e trazem-nos notícias do mundo real. Um campo de energia. Como deve ter sido difícil a Léon Denis apresentar essa ideia de energia quando a física era apenas newtoniana. Falava das propriedades da matéria. Hoje, graças a esta física da complementaridade, esta física das probabilidades, matéria é ilusão dos nossos sentidos. E chega a ponto de dizer, por exemplo, que se do planeta terrestre fossem retirados todos os espaços vazios, a massa terrestre, como a vemos, seria do tamanho de uma bola de ping-pong, pesando o peso que ela tem hoje com as suas partículas e com os espaços. É que existem mais espaços do que concentrações de forma que chamaríamos material. Esses corpúsculos nucleares movimentam-se em espaços intercelulares com a velocidade de 80 mil quilômetros por segundo nos prótons, nos nêutrons com 75 mil quilômetros por segundo. E então, em torno do núcleo, forma-se o átomo. E esses átomos têm mais espaço para voar entre um e outro do que os astros no firmamento. Então, nós vivemos, conforme Einstein disse-nos, num mundo de energia, de pensamentos, de ideias, de ondas e de vibrações. E ele concluiu numa carta memorável à sua filha, que enquanto a ciência dizia que existem 4 forças que governam o universo, a gravidade, o eletromagnetismo, a força quântica forte, a força quântica fraca, há uma lei de amor que ele introduziu como a 5ª força geradora de tudo isso. Podemos chamá-la de Deus. Oh, sim, ele mesmo disse que importa o nome que lhe demos, mas há uma causa universal. E se nós viemos dessa causa, nós voltaremos a essa causa. Vem o Espiritismo dizer-nos que a vida expressa-se sob 2 formas: visual, material, em que se podem perceber pelos 5 sentidos, e uma vida
espiritual, precedente à da matéria, e que continua depois da matéria. É o mundo espiritual, o mundo real, que nós captamos através do sexto sentido, assim denominado por Charles Richer, o maior sábio da França no século XIX, que é a mediunidade. A mediunidade veio e elucidou o enigma da morte, trazendo-nos às apalpadelas, ao convívio físico, aqueles que considerávamos desencarnados. No século XIX, nas reuniões memoráveis de William Crookes, na sua residência durante 4 anos, os espíritos materializavam-se, convivia com os convidados, brincavam com seus filhos e eram capazes de retirar de um cofre de aço e chumbo fechado, pelo simples de estender das mãos, documentos que estavam guardados dentro dele. Mas isto violenta a lei da física newtoniana. Como pode a matéria atravessar a matéria? Diz a física de Newton. 2 objetos não podem ocupar o mesmo lugar do espaço. E diz a física quântica, 2 objetos, mais objetos ocupam o mesmo espaço. Graças a serem constituídos esses objetos de ondas, de energias. Vejamos a luz. A luz, quando se projeta, ela é energia luminosa, mas ela é também ondas. Ela é energia quando vai levar a luz. E é ondulada, é matéria quando essa luz se propaga. Então, estamos num campo de ciência física transcendental, demonstrando que tudo o que vemos não é conforme nós vemos, mas conforme os nossos olhos captam através do nosso nervo óptico. Então, morrer não é desintegrar-se, é mudar de aspecto. E isso levou o Buda a fazer uma pergunta aos seus discípulos. O que é o oposto de morte? E eles disseram vida. E Buda redarguiu, não. O oposto de morte é renascimento, porque a vida é permanente, no corpo ou fora do corpo, aglutinada ou desagregada. Então, morrer é exatamente o fenômeno biológico fatal. Ninguém pode evadir-se da morte. Que fazer? Foram as perguntas. Alguém está com a morte aparente. Está num coma profundo. O corpo, a aparelhagem está com desarranjo de constituição. A energia está viva, mantendo a organização biológica. E não se pode expressar, porque há uma deficiência da aparelhagem que a transmite. Como se neste momento, pequena manifestação de televisão da aparelhagem pode interromper o nosso contato, sem que eu morra e sem que os amigos do outro lado também estejam mortos. É um chip. Esse chip hoje é capaz de conter 1 bilhão de informações. E ele pode ser mínimo, menor do que a unha de um dedo mínimo. Então a vida é esse hino de vibrações universais, cantando a glória de Deus. Portanto, nós poderemos dizer a um jovem que se encontra diante da morte e tem medo, você simplesmente
vai mudar de onda vibratória. Se nós aqui mudarmos de canal, continuaremos vendo a televisão, porém em outra faixa de informação. Nós estamos numa onda de energia transformada em matéria. Quando o fenômeno biológico da morte ocorrer e os nossos equipamentos desagregarem-se e essas pequenas partículas portadoras de mensagem perderem a sua função, deixa-se de aparecer a face visual, orgânica, mas não a vida em si mesma. E essa manifestação é tão real que pode ser fotografada, pesada, medida dos fenômenos de materialização realizados na residência de William Crookes, Sir William Crookes, em Londres. Seus amigos tiveram a ocasião de pesar, de medir, de naturalmente tocar, de tomarem a pressão do espírito, que estava perfeitamente normal, enquanto a pressão da médium, ali ao lado, visíveis, os dois, o encarnado e o desencarnado, e constatar que a médium estava com pneumonia, com febre, mas o espírito estava perfeitamente saudável. O cabelo do espírito totalmente diverso do cabelo da médium. E assim as características demonstravam na altura, no peso, nas palavras, serem dois seres diferentes que, ao terminar, o desencarnado integra a massa ectoplásmica no perispírito do encarnado e ele desaparece. E o encarnado continua com a sua energia e o seu campo. Podemos ver esses fenômenos do dia a dia nas cartas memoráveis que vêm do mais além para consolar a nossa saudade, a nossa tristeza. O médium brasileiro Francisco Cândido Xavier recebeu-as em mais de 5.000 unidades para pessoas de vários idiomas e países que estiveram próximas ou distantes dele. E os seus familiares vieram e mandaram uma correspondência contando como é a vida real, a vida espiritual. Fascina-me um desses fatos que tive conhecimento através dos livros e de testemunhas oculares em idade avançada na cidade de Belém do Pará. Havia ali uma senhora chamada Ana Prado. Ela era muito católica, mas de repente ela começou a sentar-se como de hábito e as pessoas viam-na transparente. Não viam o corpo nem as vestes, mas a palha de cadeira da parte posterior. Outras vezes, Dona Ana Prado adormecia e pelos orifícios naturais da face, boca, nariz, ouvidos, saía aquela efervescência pardo-cinza embranquiçada e formavam mãos, pés, a ponto de modelá-las em parafina ardente, onde eles introduziam a mão e colocavam a mesma em um vasilhame de água fria, deixando o modelo. 2 mãos com os dedos cruzados. As mãos com os dedos cruzados nela própria. O pulso muito mais volumoso do que esta massa. As mãos não eram retiradas da forma, eram diluídas dentro da forma. Pés. As experiências de cientistas que atiravam uma roda de madeira numa haste, e a roda de madeira entrava pela madeira e a madeira ficava dentro da haste. São fenômenos
de investigação. E, naturalmente, procedendo-se à causalidade, os agentes dos fenômenos diziam: nós somos as almas das criaturas que viveram na Terra e que vimos dizer da sua realidade maravilhosa e encantadora. As manifestações mediúnicas deram lugar a um livro fantástico, cujo nascimento estivemos comemorando em janeiro, o Livro dos Médiuns, o maior tratado de manifestações paranormais que jamais foi escrito pela humanidade, de autoria de Allan Kardec. E no caso das experiências de quase morte, aqueles indivíduos que tiveram 10, 12, 15, 20 anos, aparentemente mortos, retornam lúcidos, o que gerou para a medicina um grave problema. Porque nos transplantes cardíacos basta a morte cerebral. Mas a morte cerebral não é a morte total. A ciência considera a morte total a morte do tronco encefálico, do cérebro, do cerebelo e dos órgãos anexos. Aí não tem retorno. Mas a morte cerebral, em que estão todos estes dos casos cientificamente estudados de aparente morte, tiveram somente a do cérebro. E por isso um dia despertaram e narraram aos que os acompanhavam conversas que todos tiveram durante o período em que eles estavam aparentemente mortos. Casos houve de que o marido, longos anos ali morto, de repente passou a raciocinar e a ouvir os diálogos da sua mulher com o médico, por quem ele se apaixonara, e passara a ter uma conduta indigna ante do marido que ela considerava morto. Ele ouvindo os comentários em que ela dizia, desesperada, que estava em tempo de fazer eutanásia, isto é, matá-lo, para poder ter uma vida libertina, o que deu razões legítimas para um divórcio. Filhos que escutaram as mães, os pais blasfemarem: não morre nunca, já vendemos tudo para manter esse estado de quase morte. Montamos uma unidade de terapia intensiva e ele não morre, o que causou grandes constrangimentos. Indivíduos que hibernaram, entraram nesse estado de aparente morte antes do surgimento da televisão e despertaram na era nova das comunicações televisivas, das comunicações virtuais. Então, o ser que somos, o espírito, é de natureza eterna. Eterna não, corrijo, imortal. Porque é eterno somente Deus. Não teve princípio, não tem fim. Bem, não sei explicar. Porque se eu soubesse, eu era Deus. Eu entendo essa realidade através do paralelismo psicológico. Eu conheço Jesus, que me disse ser filho de Deus e que a natureza foi por Deus elaborada. Creio em Jesus e creio que a natureza foi por Deus elaborada. Causa da existência dele. Meu pai, eu e meu pai somos uno. Estamos unidos a essa identificação perfeita, mas meu pai é o Senhor do universo. Então, a imortalidade da alma deve ser cultivada. Nós deveríamos dizer ao paciente em estado de pré-morte, em transe, na agonia: você não vai morrer. Tranquilize-se. Não tenhamos medo de dizer a verdade. Muita gente tem pudor. O paciente está morrendo assim: não,
você vai voltar para casa. Aqui estão esperando por você aqueles que nos antecederam na viagem de morte. Quando minha mãe, aos 86 anos de idade, estava ultimando-se com os aparelhos desligados, ela possuía 2 olhos verdes, que estavam cerrados. A respiração ofegante, ela abriu os olhos repentinamente e me disse: meu filho, tudo que você me disse é verdade. Seu pai está aqui. Eu estava vendo. Seus irmãos vieram buscar-me. Adeus, meu filho. Mas é um adeus que eu chamo de até logo. Eu voltarei para tomar conta de você. E suavemente a chama da vida, qual numa velha que acabasse o combustível, foi diminuindo e apagou. Mas eu a vi sair do casulo, qual borboleta vem saindo daquele ser abjeto em cujo interior se encontrava leve, deixando o casulo. Eu a vi olhar para mim e me perguntar: Di, você está me vendo, meu filho? Estou, mãe, eu estou vendo. Agradeça, pedia o Espírito Joana de Ângeles, peça a Ana para que agradeça o jumentinho que é o corpo que a ajudou durante uma larga temporada. É uma fase da vida de São Francisco. Ele estava cuidando da matéria com certo descuidado. A ele só interessava Jesus. E Frei Leão lhe conta uma história. Eu tenho um amigo que tem um jumento que o carrega há 40 e poucos anos. E ele é ingrato, maltrata o jumento. Deixa-o sofrer, não lhe dá alimento, não cuida. Eu então queria perguntar a você, meu pai, o que é que eu faço com este homem que é perverso com seu animal? E São Francisco morrendo, traga-o aqui, para que eu possa repreendê-lo. Quem é ele? E Senhor disse: sois vós. Vosso corpo é o vosso jumento. Vos carrega mais de 40 anos e vós não tendes piedade para com ele. Então São Francisco passou a mão e disse: ó, meu jumentinho, perdoa-me por haver me carregado tanto tempo e eu não me dei conta como eu sou ingrato. Muito obrigado. Eu havia contado isso à minha mãe quando ela estava na matéria e agora em espírito Joana de Ângeles pediu-me para contar-lhe outra vez. Ela então se aproximou da cama e, numa atitude religiosa ancestral, ajoelhou-se no ato de humildade de coração simples, olhou o corpo que estava vestido para ser inumado e disse: muito obrigado, meu jumentinho querido. Você foi tão bom comigo. Me aguentou 86 anos e começou a chorar comigo. Então isso não é a morte, é a vida. E menos de uma semana depois, eu me encontrava dissertando sobre o Espiritismo em uma cidade do Paraná chamada Castro, quando de repente minha mãe aparece-me 8 dias depois que o seu corpo foi enterrado e me diz: Di, fale com eles, os presentes, de que morrer é viver. A grandeza da vida, fale-lhes, meu filho. E dominado por emoção ímpar, eu falei da imortalidade da alma. Aqui está a minha mãe, que nunca me deixou a sós. Muitas vezes me vou deitar cansado, depois de um dia laborioso, de viagens, e ela chega suavemente e pergunta sorrindo: você já orou, meu filho? E eu lhe digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Muito bem, mas ore agora, porque você vai acordar, talvez,
no outro lado da vida. E quando eu desperto, ela que vem já orou, mãe, eu estou chegando agora, então ore. Porque você vai viajar com o sol e não sabe a que horas vai chegar. Então são sinais de vida, de abundância. Deveremos dizer às pessoas que têm dificuldade de compreender: muito bem, você se alimenta de determinados frutos, de determinados produtos que têm vitaminas, cálcio, que têm produtos químicos, mas são invisíveis. E você crê que, ao ingeri-los, eles vão atender às necessidades orgânicas. A mim me impressiona. Temos determinados problemas e, corrigindo a alimentação, nós atendemos às necessidades do nosso corpo e prolongamos a nossa vida. Se fazemos uma alimentação brutal, comer por comer e para comer, temos uma vida de problemas. Se nossa casa mental é educada, nós controlamos os problemas da saúde através da emotividade, através das energias que são produzidas pelos nossos neurônios cerebrais nas suas múltiplas comunicações. Então a vida é estoante. Se alguém está em um momento grave, não crê na imortalidade da alma, diga-lhe, veja seu corpo. Ele se está ultimando. Você crê que foi o acaso? Você acha que a sua morte agora é um acaso ou é uma programação? E que tudo tem o seu modelo, inclusive o corpo humano. A ciência médica estabelece que a nossa forma é resultado de uma forma. Então, este modelo organizador biológico, Allan Kardec chama perispírito, o esoterismo chama corpo astral, outras doutrinas chamam, não importa. Existe um modelo energético que faz o corpo material. Mas se existe um modelo energético que faz o corpo material, há um agente energético que vitaliza esse corpo para a organização da matéria. Então, cantemos um hino de louvor à vida. Procuremos viver de forma que o desencarnar seja encantador. Na minha idade, tenho preparado a mente para este momento quando eu começar a sentir a liberação das energias, saber que estou preparando-me e estou em viagem. Em uma viagem encantadora, rever os afetos que me deixaram aqui no campo de trabalho, os corações que me ajudam reabraçar a vida e continuar aprendendo, porque lá é o mundo das causas, aqui é a escola orgânica, onde exercito sabedoria para tornar a sociedade melhor e o mundo de regeneração que vem aí oferecer-nos as bênçãos para as quais ainda não estamos preparados. Nestes dias de pandemia, pessimismo, revolta, transtornos emocionais, atividades médicas pela nossa ingestão contínua de mau humor, estão destruindo-nos tanto ou mais do que o Covid-19. Porque o Covid mata o corpo. Mas esse estado emocional de rebeldia envenena o ser que somos. Leva-nos à depressão, à neurose, à desencarnação desesperadora e ao sofrimento, além da vida, como foi perguntado a respeito do umbral. Como sair do umbral? Pelo amor
a Deus e aqueles que nos amam intercederem, porque o mundo espiritual é o mundo da lei que se cumpre. E como Deus é amor, não pune a ninguém. Dá o ensejo de reparar. Por que pelo sofrimento? Porque quando não o tínhamos, tomamos atitudes rebeldes e devastadoras. Agora com ele não temos outra alternativa senão voltar a proceder bem. Não é uma punição, é uma oportunidade. O aluno rebelde que perde o ano por negligência, será que estará punido porque vai repetir o ano? Ou não seria uma punição se nós o promovêssemos com incapacidade moral e intelectual? Então, graças a esta ciência filosófica, moral, de efeitos religiosos que é o Espiritismo, nós louvamos a vida e bendizemos a morte. A morte é uma mensageira. Quantas vezes eu tenho visto pessoas carregando o fardo do sofrimento sine die, pessoas que estão paralisadas, que raciocínio não podem expressar. A morte é uma libertadora. E outros que estão esbanjando saúde e numa exibição do ego estão fazendo esportes suicidas para se exibirem e saírem do conflito de inferioridade. Então esses que desencarnam nessas situações exibicionistas são suicidas indiretos. Então amemos o nosso corpo. Amar não é viver para ele, é preservá-lo com cuidados para com ele. Zelar, embelezar, ao tempo em que embelezamos nossa alma. Quantas vezes vemos uma pessoa em farrapos, cujo sorriso tem uma peregrina luz, e vemos alguém ajaezado de gemas preciosas, que parecem uma joalheria ambulante, portadoras de antipatia e de presunção. Então, nosso corpo, o jumentinho de São Francisco, deve ser amado, respeitado. Não fazermos à escura o que não temos coragem de fazer à clara. E dizer ao nosso jumentinho, graças a você, eu cheguei até aqui. Graças a você, o raciocínio me domina. Uma música entoada que um dia ouvi está nas paisagens remotas das minhas evocações. Eu próprio. Quantas vezes ao entardecer, em Londres ou em Paris, em Milão ou em Roma, em New York ou em Washington, no crepúsculo, nessas cidades maravilhosas, eu fecho os olhos e lembro-me do entardecer na minha terra natal. Um pequeno burgo interiorano, o sino da igreja matriz, batendo o seu pendão e o meu coração dizendo, ó Senhora, a mãe de Jesus, está impresso lá dentro. Eu me vejo criança orando. E quantas vezes, em determinadas situações, eu me vejo ao passo do desespero, do sofrimento, e começo a orar. E uma mão mágica me retira daquele lugar e me coloca numa paisagem iridescente, de crepúsculo ou de amanhecer, em que a brisa canta uma sinfonia de pássaros e de natureza. Ó corpo abençoado, respeitemo-lo, e a vida doemo-lo. A outrem, distendamos a mão, socorramos, porque viver não é antítese
de morrer. Viver é vestir o corpo e despido continuar vivendo. Que os queridos irmãos da nossa viagem europeia, quando estivemos em Bratislava, em Brno, em Praga, os nossos queridos amigos de Viena, de Londres, de Milão, de Bruxelas, que aqui desfilaram, recebam o abraço da humanidade, da nossa família universal. Eu vos mando como ovelhas mansas ao meio de lobos. Não os temais, porque eu irei convosco. Muita paz. Muito obrigado.